Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, a mais um dia que estamos juntos nessa caminhada bíblica para partilharmos da Palavra de Deus nesse mês de setembro, mês da Bíblia, mês tão particular. E, enfim, nós estamos aí nos aproximando do capítulo 20, estamos chegando quase ao final do Evangelho de São Mateus e hoje, com esse capítulo 19, nós vamos começar praticamente o último bloco antes de entrarmos, claro, em todo o caminho da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não? Esse bloco no capítulo 19, 20 e 21 são cheios de controvérsias com Jerusalém, porém, no final, nós vamos encontrar o que nós chamamos do sermão escatológico. Claro que você pode não entender o que significa essa palavra escatologia, pode não entender o significado, porém, eu não vou explicar no vídeo de hoje, tá bom? Mas quando nós chegarmos lá no ápice desse sermão e formos tratar desse assunto, aí eu prometo explicar e automaticamente a gente já une o útil ao agradável. Nós falamos do discurso e também entendemos o que significa, tá bom? Mas para dizer que hoje nós começamos esse último bloco, antes da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Estamos chegando ao final aí dessa nossa caminhada nesse mês de setembro, com esse vídeo 19º e o 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. Não? Queria que você já pegasse sua Bíblia, não? Para que nós possamos, neste momento, adentrar a palavra do Senhor, fazer ela tocar em nós. E claro, esse é o grande objetivo, fazer com que essa palavra que toca em nós também se transforme em vida. Mas vamos lá no capítulo 19 juntos. Aqui nós temos alguns pequenos acontecimentos e vou partilhar com você dois acontecimentos, mas vamos entender o caminho primeiro, tá bom? Vamos juntos lá. Logo no início, o Senhor está partindo para a Judéia, não? Nós vimos todo o sermão da comunidade e tudo mais, todas as instruções no vídeo anterior. E o Senhor, então, depois de concluir essas palavras, vai dizer no capítulo 19, Jesus deixa a Galileia para ir para a região da Judéia do outro lado do rio Jordão. Né? E aqui diz que grande multidão o acompanhava. Depois, a partir do versículo 3 até o versículo 9, o Senhor vai falar sobre o divórcio. E aqui eu queria fazer um grande parêntese. O Senhor aqui, porque isso é um problemaço quando as pessoas não entendem. O Senhor não está falando contra os divorciados em si. Mas o Senhor está dizendo que o divórcio é ruim. Que o divórcio é uma coisa ruim. E a gente precisa ser muito sincero. Se a gente for olhar a nossa sociedade hoje, o fato de você ter a possibilidade fácil de se divorciar é um problema crônico. Hoje as pessoas não casam para viver casadas. Hoje elas casam para ver se vai dar certo. Olha que mentalidade. Para ver se vai dar certo, porque se não der certo, separa e arranja outro. E quantos arranjam um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Paz. E assim, é um problema crônico. E não só um problema crônico para um casal. É um problema crônico também para os filhos, porque quantas vezes se torna um problema na vida de tantas crianças, enfim. Então, assim, o Senhor aqui vai falar sobre esse problema do divórcio e a gente pode olhar para a nossa própria sociedade como o divórcio não é benéfico. Ele, sim, carrega os seus males que marca a nossa sociedade de diversos problemas, não? Mas, enfim, o Senhor, então, vai falar sobre o divórcio como um problema, como um mal. Né? Depois, a partir do versículo 10, é engraçado que os discípulos vão dizer assim, você não pode se divorciar, então a relação do homem e da mulher é melhor que não se case. Olha só, nem os discípulos naquela época tinham uma compreensão fácil sobre isso. Não? E claro que não vai diferenciar de nós, por mais que seja 2000 anos de história, uma coisa é a história, outra coisa é a nossa história. Portanto, muitos de nós ainda têm essa facilidade da não compreensão disso, mas
para dizer como para eles também foi difícil de escutar isso, não? E às vezes para nós ainda hoje é difícil de escutar certas coisas, mas por mais que seja difícil, nós não podemos negar os males, nós não podemos negar o mal que isso é, não? Depois, a partir do versículo 13, Jesus vai abençoar algumas crianças, trouxeram crianças até ele, eles abençoam. E aqui eu queria que a gente detesse em duas coisas. A partir do versículo 16. A partir do versículo 16 é todo o discurso do jovem rico. Não? Se aproxima um jovem rico, aproxima-se de Jesus e fala: mestre, o que devo fazer? O que devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Não? E o Senhor então responde a ele, dizendo que ele deve obedecer os mandamentos. Ele pergunta as quais e o Senhor vai enumerando a partir do versículo 18. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrar pai e mãe, amar teu próximo como a ti mesmo. E o jovem diz: não, mas eu já cumpro tudo isso. Eu já cumpro esses preceitos, eu já sigo esses preceitos. E o Senhor vai dizer no versículo 21 o seguinte: se queres ser perfeito, olha só, se queres ser perfeito, mas Senhor, mas eu já cumpro. Cumprir os mandamentos não é a perfeição? Não. Cumprir os mandamentos é o caminho, é o passo, beleza, mas olha agora. Se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue. E depois aqui vai dizer, né, que o jovem ficou triste, por assim dizer. Aqui vai dizer que ele foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Não? E aqui eu queria que você entendesse o seguinte: mas seguir os mandamentos não é a perfeição? Não. Seguir os mandamentos é o caminho de todo cristão. É o caminho de todos os cristãos. É a regra básica da vivência cristã, daqueles que creem no Cristo. Mas presta atenção, são as regras básicas daqueles que creem no Cristo. Portanto, crer no Cristo é essencial para a salvação, para a perfeição. Ninguém pode ser santo sem o próprio Deus que é santo. A santidade, a perfeição, a bondade, a justiça vem dele. Porque senão nós poderíamos dizer que a salvação seria um esforço só nosso, seria uma obra só nossa, e não é. Não é uma obra só nossa. A salvação nos vem de Deus, a salvação nos vem de Cristo, a graça nos vem dele. Portanto, o cumprir os mandamentos é o caminho daqueles que creem. Mas precisamos entender que precisamos seguir ao Cristo, ser iguais a Ele, ser cristãos, não ser como Cristo foi. Claro que Cristo obedeceu os mandamentos, é óbvio que Cristo obedeceu os mandamentos, mas é necessário nos tornarmos como Ele, é necessário pedir a graça dessa santidade a Ele, porque por nós não podemos nos salvar. A salvação não é uma coisa que eu me dou, a salvação é uma coisa que Deus me dá, que Ele me concede, é graça concedida a Ele, a cada um de nós. Portanto, cumprir os mandamentos é o caminho, mas crer no Senhor, colocar a esperança nele, imitá-lo e seguir a Ele, também faz parte da nossa caminhada. Senão, nós poderíamos dizer que simplesmente uma pessoa que faz caridade pode se salvar. Não. Que ela pode se salvar? Até pode se salvar, mas não esqueçamos que a salvação é graça de Deus para nós. É graça de Deus para nós. Por isso, o seguir o Senhor é imprescindível. Crer no Senhor, colocar a esperança no Senhor. Por isso que ele fala: olha, pega os seus bens, porque o que os bens fazem com um jovem rico? Os bens dão o conforto para ele, dá a esperança para ele, dá a certeza, a tranquilidade para ele. Ele é rico, ele pode tudo, ele consegue tudo. Portanto, a esperança dele está colocada onde? Na riqueza. Portanto, vende tudo que você tem. Pega essas certezas que você tem, coloque isso aí e vende, entrega e me segue. Ou seja, coloca a sua esperança em mim, baseia a sua vida em mim, porque eu sou o sustento,
eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a santidade, eu sou a bondade. Portanto, que nós não nos entristeçamos como o jovem rico, não? Por entender que é graça de Deus e por causa disso nós estamos juntos dele. Por causa disso nós estamos juntos dele. Para a salvação, no fim dos tempos, até aqui um pequeno elemento da escatologia, porque a escatologia vai falar justamente sobre isso. O Senhor é aquele que nos dá a graça da salvação, mas também é aquele ao qual nos sustenta já hoje. Portanto, nós precisamos de cumprir os mandamentos e tudo mais, mas ir atrás dele. Mas eu queria também falar com você uma outra coisa. O depois disso. Porque Pedro então vai dizer assim, no versículo 27, acompanha junto comigo. Pedro tomou a palavra e disse, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. O que a gente vai receber? E o Senhor disse, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, está falando do fim dos tempos, por isso aqui é um bloco escatológico, porque a escatologia vai ser ligada a isso, mas depois eu explico, em outro vídeo eu explico com mais detalhes. Quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Atenção, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. É claro que o Senhor está falando de deixar mesmo também, né? Por exemplo, eu que sou padre, freiras, às vezes alguns leigos consagrados e tudo mais, a gente deixa pai, mães, irmãos para seguir o Senhor. Mas claro, nem toda pessoa tem esse chamado de, por assim dizer, de radicalidade. Tem a sua família, tem o seu esposo, a sua esposa, tem os seus filhos. Mas uma coisa é certa. Quando nós cremos no Senhor e nos colocamos dentro da sua lógica, de uma certa maneira a gente abandona, sim. De uma certa maneira. Quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive numa comunidade paroquial, quando a gente serve numa pastoral, quando a gente se engaja, quando a gente acredita na evangelização e se coloca na evangelização, de vez em quando sim, a gente abandona um pouco o esposo, a gente abandona um pouco a esposa, a gente abandona um pouco os pais, a gente abandona um pouco os filhos também abandonam os pais, enfim, tem um certo deixar também, não tem um certo deixar, não na radicalidade, mas há um certo deixar, e eu queria que você entendesse isso. Sejam aqueles que deixam na radicalidade, sejam esses que não na radicalidade, mas de uma certa maneira também deixam por causa da evangelização, por causa de crer, por causa de anunciar o reino e o evangelho, esses todos receberão 100 vezes mais e terão como herança a vida eterna. Mas esse receber 100 vezes mais é aqui, porque vamos ser muito sinceros, olha, quando nós vivemos numa comunidade de verdade, nós ganhamos irmãos, nós ganhamos irmãs, nós ganhamos pais, nós ganhamos mães, nós ganhamos amigos. Olha, nós ganhamos muito quando vivemos em comunidade. A comunidade é esse lugar aonde a amizade, aonde a fraternidade, aonde a compreensão, aonde o sustento, aonde o incentivar, aonde às vezes o empurrar, aonde às vezes o puxar acontece. E nós já ganhamos isso já. Esses sinais desse reino que ainda vamos chegar já acontecem no aqui e no agora. E você é chamado a viver numa comunidade dessa, a ingressar numa comunidade dessa, a fazer parte de uma comunidade dessa, mas também é chamado, se já faz parte, a fazer com que essa comunidade tenha os valores. Você é responsável por isso também. Não? De fazer com que a comunidade seja assim. A comunidade seja acolhedora, a comunidade não seja uma comunidade julgadora, a comunidade seja uma comunidade que recebe, seja uma comunidade de compreensão, seja uma comunidade de escuta, seja uma comunidade que puxa o outro de vez em quando, seja uma comunidade que abrace o outro de vez em quando, enfim, é assim que o Senhor quer que vivamos aqui e viveremos isso ainda de uma maneira mais plena quando chegarmos na vida eterna. Nós já recebemos esse prêmio aqui. Nós já temos muitos irmãos aqui, muitos pais aqui, muitas mães aqui. Nós já temos uma família muito maior do que a nossa família nuclear dentro de casa. Não, já recebemos. E só consegue perceber isso.
Só consegue dar graças a Deus por isso quem vive numa comunidade e que também quem trabalha para fazer com que essa comunidade seja esse sinal do reino aqui. Portanto, que entendamos esse processo da salvação, o viver os mandamentos e o crer no Senhor, porque a salvação é graça que Deus nos dá. Mas também entendamos que os sinais desse reino que somos chamados a ir ao encontro já são vividos aqui, em comunidade. E já recebemos tudo isso desde já. Se já nos alegramos e damos glórias a Deus por esses sinais que aqui já vivemos, imagina a glória, a alegria que teremos quando chegarmos no reino dos céus. Portanto, que você olhe para isso, não? E tente entender aquilo que Deus te toca ao coração nesse dia. Pegue sua caneta, repito, marque na Bíblia, faça sua anotação no bloco e reze para que o Senhor possa te dar ainda mais aquilo que o Senhor te pede para ser. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.